E aí galera, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar de como você vai fazer consultas no Amazon S3 utilizando o Amazon Athena. Nesse vídeo você vai ver como subir de forma manual uma base na nuvem AWS usando o S3, como criar uma base no catálogo de dados, como criar uma tabela no catálogo de dados, aquele ponto de atenção entre o Athena e o S3 e o catálogo de dados, e como consultar bases usando o comando SQL no Athena, ajustar parâmetros avançados do esquema da tabela e como criar um esquema de tabela diretamente no Athena via código. Você já tem um código lá, se cria pelo Athena. E a gente vai ver essa parte também aqui. Uma diferença que existe entre banco de dados relacionais, que são, por exemplo, SQL Server, Oracle, MySQL, ele funciona de uma maneira, e aqui, entre o S3 e o Athena, as coisas funcionam um pouquinho diferente. Tem uma sutileza. Por quê? Porque o Amazon S3 ele é um repositório de objetos. Qualquer objeto que você quiser colocar, você consegue colocar no S3. Inclusive o seu banco de dados SQL Server todo você consegue jogar lá dentro. Um Oracle, por exemplo, você consegue jogar lá dentro. Consegue jogar o que você quiser. Imagem, foto, site, backup de computador. Você consegue jogar num bucket S3. Porém, tem um artifício da AWS que é o Amazon Athena, que é uma camada que, se você jogar arquivos com certo layout, com uma certa padronagem no Bucket S3, que é esse repositório de objetos, você consegue fazer consultas diretamente nesses objetos, sem ter um sistema gerenciador de banco de dados, ou SGBD. E isso é muito interessante, porque você pode subir vários CSVs, TXT, JSON, XML, várias estruturas lá, e faz a consulta no Athena. E aqui tem um ponto que eu quero mostrar para vocês que é bem interessante, que é esse ponto aqui, ó. Por exemplo, no seu caso de uso, você como algum usuário ou uma API vai aqui, supondo que a gente está fora da AWS, vai bater as credenciais lá, se tiver tudo ok, vai ter acesso no S3, que é o repositório de objetos. S3 é objetos. E aqui você vai poder jogar um arquivo manual, você vai poder ter uma ingestão que joga vários arquivos aqui, near real time, enfim. Pode ter várias automatizações aqui, API que joga dados aqui no S3. Então você vai alimentando esse S3, vai ter lá o seu dado. E aparentemente dá a impressão que você faz a consulta direto no Amazon Athena e ele conversa com o S3. Então, esse que é o ponto. O Amazon Athena, ele bate aqui no. Deixa eu ver como é que sai. Ele bate aqui no catálogo de dados. Esse cara, ele é o que tem as informações do que está aqui, ó, de como tá o seu dado, como o seu dado está estruturado aqui no Amazon S3. Porque se você for no Athena e pedir para ele bater no S3, ele não vai entender nada. Então, antes disso, a gente tem que cadastrar os metadados. A gente tem que cadastrar em um lugar, falar para o Athena, ó, quando você for consultar essa estrutura de dados, ela é um arquivo CSV por ponto e vírgula, ou delimitado por vírgula, ou por pipe, ou ela é um JSON com struct, ela é um XML, enfim, você tem que, em algum lugar, você tem que falar qual que é a estrutura desses arquivos que você está mandando. É um parquet, enfim. E aonde você fala isso? Você fala aqui no catálogo de dados central, que é um catálogo de dados que serve exatamente para centralizar esse tipo de informação. Então, quando você sobe vários arquivos aqui no S3, você tem que sinalizar o catálogo de dados, ó. Estou subindo um arquivo, subi um arquivo aqui, a estrutura dele é essa aqui, a partição é essa e tal. Quando alguém for consultar aqui, ele tá salvo como uma tabela chamada XYZ. Então, quando alguém for consultar aqui, você já sabe onde procurar. Esse é um dos pontos importantes. O location, a localização dos arquivos também ficam aqui armazenadas no catálogo de dados. Então, é, o catálogo de dados ele armazena os dados? Não, ele armazena as informações sobre os dados que estão aqui no S3. Então, quando você faz uma consulta no Amazon Athena, ele vai lá no bucket, mas antes de ir, ele pergunta para o catálogo de dados qual que é a estrutura, como que funciona e aonde está. Aí o catálogo de dados fala para ele, ó, é isso aqui. Aí ele, tá, entendi. Aí sim ele vai no S3 e faz a consulta
que você fez utilizando uma SQL, linguagem SQL, essa normal que a gente utiliza nos bancos de dados relacionais. Às vezes tem algumas diferenças, por exemplo, se você usa SQL Server, se você for para o Oracle, você também vai ver algumas diferençazinhas. Se você for para o MySQL, você também vai ver umas diferençazinhas. No Athena, ele também tem algumas diferenças. Por exemplo, você vai dar o split, é de um jeito. Você vai dar um split de outra ferramenta, é de um jeito. Mas o conceito é o mesmo. E aqui o ponto, para você que está chegando agora para fazer consulta no Athena, é entender isso, que ele não... Parece que ele vai direto no Bucket S3, mas antes ele consulta o catálogo de dados para saber qual que é a estrutura que está lá, qual que é a partição, como é que funciona, e depois ele resolve a consulta que você faz. O Athena, ele faz consultas desde as mais simples em SQL até consultas bem sofisticadas. E a parte de custos, se para você e para sua área isso é interessante, a parte de custos, ela não cobra pelo tamanho do que você está consultando. Ele cobra pelo tanto de dados que ele está varrendo. Se você coloca ele lá para varrer um petabyte, ele vai cobrar porque ele teve que varrer um petabyte. Então aí é um ponto importante de se usar partição, de se usar os joins certinhos, de usar várias condicionais para fazer a consulta mínima que você tem que fazer. E aí você vai elaborando sua consulta, né? Se você der um select asterisco, sem partição, sem condicional, numa tabela gigantesca, ele vai cobrar pela essa varredura da tabela inteira, full scan. Então, você usa partição, já diminui, você usa condicionais, já diminui. Então, esse é o ponto que eu quero falar antes da gente ir para a prática, porque isso, se não tiver essa parte teórica aqui, vai gerar confusão lá na frente, que vai chegar uma hora que você não vai entender. Ué, como que o Athena busca? Para que eu preciso cadastrar no catálogo de dados se é só eu jogar no Bucket S3 e fazer no Athena? Não. Você tem que cadastrar os metadados no catálogo de dados. E essa é uma das sutilezas que tem de um banco de dados relacional e de outras ferramentas para esse fluxo aqui que a gente vai fazer. Aqui eu vou falar um pouco desse fluxo. A pessoa vai ter o usuário, a API, joga aqui, ou ingestão, joga no S3, tem que fazer o cadastro no catálogo de dados para falar o que está vindo, como está vindo e aonde está. E aí você consegue usar queries em SQL via Athena, por exemplo, fazer o DataVis no QuickSight. Ou para disponibilizar... Essa setinha aqui está errada, deixa eu arrumar aqui. Ou para disponibilizar arquivos... Ou para disponibilizar arquivos uma API, fica pegando arquivos, sei lá. Você pode ter uma mensageria aqui. Para você mesmo, como usuário. Você baixa os arquivos aqui para um ambiente que é fora da AWS, mas já tratados, ou com enriquecido. E até dentro da AWS pode jogar para outros serviços, né? Então, o fluxo que a gente vai fazer nesse vídeo tutorial é basicamente esse aqui. Beleza, galera? Vamos lá para a parte prática. Antes de começar, alguns pontos de atenção que é legal já colocar aqui, né? Que as coisas da empresa que você trabalha provavelmente estão organizadas de uma forma diferente do que você vai ver nesse lab, nesse vídeo tutorial. Mas a essência de cada serviço e ferramenta é a mesma. Então, se você aprender um conceito, você vai conseguir se adaptar e se virar no ambiente que você está, independente de como ele está customizado, parametrizado. Outro ponto é que esse lab está numa escala bem menor do que ambientes e ecossistemas que geralmente eu costumo ver em ambientes corporativos. Então, é mais para passar a essência de como funciona, né? Por que eu digo isso? Cada corporação tem os serviços configurados e customizados de acordo com suas convenções, regras e políticas. Por exemplo, na mesma empresa tem o Windows em inglês, o Windows português, pessoa que usa Mac, pessoa que usa Linux e Unix, e tá tudo bem. Tem essa heterogeneia, assim, né, de sistemas. Então vamos lá, seguir no vídeo tutorial. Vamos logar na plataforma da AWS. Aqui a gente vai ver se a gente está no local certo. US East 1, Norte Virginia. Então, ok. Estamos no lugar certo. Vamos procurar pelo serviço S3, que é Bucket, onde a gente salva os objetos. Vamos criar uma... Ó, vê que no Bucket já tem um arquivinho aqui. Então a gente vai criar um novo folder, uma nova pastinha, ou um novo Bucket.
Vamos chamar de SOR, System of Record. Vamos criar outra pastinha também. Para quê? Para salvar os resultados que a gente, das consultas que a gente faz no Athena, que é a ferramenta que vai consultar os buckets. Então, agora a gente já tem 2 buckets aqui, ó, diferentes. Nesse de System of Record, a gente vai subir nossa base. Dá para clicar e arrastar, tá? Do Windows aqui, ó. A gente vai fazer de forma manual. Então, é um CSV de vírgula com cabeçalho de uma linha. Dá um upload. Subiu no bucket SOR aqui, ó. Na nossa SOR, então, já tem um arquivinho lá, pra gente brincar. Agora a gente volta para a página inicial, ou pode escrever ali qual o serviço que a gente quer usar. A gente vai no Glue agora, que é a grande cola, né? Vamos no catálogo de dados, ver os databases existentes. Às vezes tem alguns, nesse lab não tem nenhum ainda, vamos criar. Vamos colocar um nome aqui para o database, né? Que vai ficar no catálogo de dados. Database e o nome que você achar interessante. Descrição, se quiser. Criar database. Pronto. Ele criou lá um database lá que a gente queria. Vamos adicionar uma tabela aqui. Vou colocar o nome da tabela. Qual database ela vai ficar armazenada, né? Quando a gente for procurar. Descrição. E a origem, né? Da onde que essa tabela tá. Ela tá num bucket. Tá lá naquele nosso bucket SOR. A gente vai falar aqui, ó. Então, tudo que tá dentro dessa pasta aqui é referente a essa tabela. É do tipo CSV, delimitado por vírgula. Criamos a tabela sem código nenhum, tá, gente? Aqui é na mão. Vamos editar o esquema da tabela aqui. São os campos. Vou colocar o nome do campo. Que a gente tem que falar qual que é a layoutagem, né? E o tipo dos dados. Qual que é a categoria da despesa. Ok, então criou lá a tabela com 2 campos, 2 colunas, né? Tá nesse database, esse é o nome. Aonde é o location ali, ó. E o tipo, CSV. Separado por vírgula. Tá no S3. Então, beleza. Agora, vamos conferir de novo, né? Tá, beleza, tudo certinho. Agora a gente vai no Athena. Workgroups. Tem um default aqui, primário. Então, vamos criar um outro workgroup para a gente utilizar. Talvez não precise, onde você tá, já tem um workgroup específico para onde você trabalha. Então, provavelmente já vai estar criado. Mas aqui a gente vai criar seguindo o lab, né? Onde a gente vai salvar os resultados das consultas. Naquele bucket que a gente criou lá no começo aqui, ó. Vamos salvar aqui. E também a imagem está atrapalhando um pouco aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Vou colocar um pouco para baixo aqui por enquanto. Então, o workgroup está criado. Agora sim, a gente vai poder fazer consultas no Athena. Vamos lá no Athena, já fomos no Athena, seleciona o workgroup ali, ó, em cima. Ele já sabe onde salva os resultados de query. Ali já está selecionado o data source, o database, e a gente tem a tabela aqui de amostra, ó. Igualzinho a gente criou o nome da tabela, campo 1, campo 2 e o tipo do campo. Então vamos dar um select aqui nessa tabela para ver o que acontece. Olha lá, retornou dados. Porém, tá vendo que o cabeçalho da tabela veio junto? Então, a gente criou, mas tem alguma coisa errada que não tá certa aí. A gente vai ter que voltar lá no Glue. A gente tá voltando lá no Glue para falar para ele que é para desconsiderar o cabeçalho. Senão ele vai trazer todos os cabeçalhos e vai bugar a nossa consulta depois. Nossa query. Aqui a gente está em tabelas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui, ó, propriedades avançadas. A gente vai adicionar uma propriedade avançada.
vai adicionar, a gente vai colocar essa propriedade aqui, ó. Pular cabeçalho, uma linha de cabeçalho. Pronto. Então ele vai pular a primeira linha e vai começar a ler o CSV da segunda em diante. Ele vai considerar que os dados estão da segunda linha em diante. E agora a gente volta lá para a Tina, que é a ferramenta que faz consultas, né? Ó, tá assim ainda. Vou rodar a query de novo, rodando. Pronto. Resolvido. Cabeçalho agora já não está sendo considerado. E está vindo os dados. Agora vamos brincar um pouco de fazer query aqui. De fazer consultas da maneira que você faz com SQL Server, Oracle, MySQL e em outros lugares que se usa SQL. O Athena, por padrão, ele usa o SQL, a linguagem SQL, né? Like SQL. E a gente vai fazer uma consulta, por exemplo, no campo Expense Type, onde é essa string aqui, ó, essa literal. Ó, só trouxe um registro. Então, só tem um tipo dessa despesa em uma categoria, uma linha. Nota que aqui está com select asterisco, mas o ideal, dependendo, é você colocar o nome das colunas. Ali, se você quiser dar um select só das 10 primeiras linhas, só para você ter uma ideia de como tá essa base, para ver se está ok. Vamos fazer o select agora por categoria. Tipo da categoria, expense category. Não, expense category. Vamos colocar ali. Eu quero que selecione tudo dessa tabela, onde expense category é igual, sei lá, food. Olha lá. Que bonito. Não funcionou. Por quê? Falta o where, né? Falta... Aí não dá. Select, né? Não dá. Se fosse um drop, aí tava lascado. Aí ia dropar tudo. Olha lá, agora veio tudo que, ó, tá vendo? Na coluna da direita é food. Agora vamos brincar mais um pouco. Vamos pegar esse nome desse database aqui, dessa tabela. Ah, tá. Em vez de você ficar fazendo select nos dados para ver como é que tá, a gente pode fazer direto, usar alguns comandos para ver os metadados da tabela. Por exemplo, show columns. Eu quero saber quais colunas que tem. Pode ser um show partitions também. Então, vamos lá, vamos rodar, ó. Quais colunas que tem nessa tabela? Ó, ele mostra ali, se tivesse 30 colunas, ia vir 30 e os nomezinhos assim das tabelas. Vamos ver outro comando aqui legal para utilizar para brincar de análise de dados e analytics. Drop é. Vamos ver como o drop funciona aqui no Athena. Suponho que eu quero dropar essa tabela aqui, ó. Rodar. Tá vendo que ali, ó, tá ali a tabela. Tabela, tal, não sei o que, tal. Rodar. Rodou no meu drop. Já não existe mais a tabela ali no Athena. Porém, contudo, entretanto, vamos comentar isso, né? Drop sempre é bom deixar. Drop e update é melhor nem ter grant para rodar essas coisas. Vamos lá no S3 ver se dropou também os objetos do S3. Que é o lab que a gente está fazendo. Aonde estava o objeto? Ó, não dropou. Tá vendo que o objeto continua aqui? Então ele dropou só a referência dessa tabela no catálogo de dados. Nesse caso. Ó, não existe mais, ó, a tabela. Tem um banco de dados, mas a referência dela não existe. Então, quando o Athena, se você tiver uma consulta que está rodando e o Athena for bater nesse bucket, ele já não vai achar, ele vai se perder. Porque ele não sabe onde está, o que é. Então tem esse ponto aí do Athena S3, catálogo de dados. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma tabela direto via código. A gente vai usar o comando create external table, nome da tabela,
os campos. Tá vendo que aqui ela não tá particionada, não tá comprimida, não é uma tabela simples. A gente vai criar uma tabela chapada assim, né? Um flat file. A referência ali, já vai falar que ela é por vírgula, lá, o separador é vírgula. Aonde que ela tá, o location dela. Opa, esse location aqui não é o mesmo que tá lá não, vamos ter que trocar. Self WPK. Vamos ver qual que é o location que tá. A gente tem que copiar esse location aqui, ó. Vou copiar ali em cima, ó. Copy S3. Volta para Tina. Vamos mudar o location ali. Location nada mais é do que onde os dados estão armazenados aqui. Então, a gente está falando que os dados estão nesse lugar, que é um CSV separado por vírgula e que é para desconsiderar o cabeçalho de uma linha. Vamos rodar. Run. Olha lá, deu certo. Já criou ali a tabela, ó. Tá ali, é a mesma tabelinha. Só que dessa vez a gente não vai precisar arrumar o cabeçalho, porque a gente já colocou a propriedade avançada ali, né? Agora vamos criar uma query nova aqui, select asterisk from expenses, né? Expenses. Limite 10, para ver as 10 primeiras linhas, ver se não veio coisa truncada. Às vezes ele perde a referência e coloca, pula uma coluna, mas o cabeçalho fica. Então, às vezes é bom a gente utilizar pelo menos limite 10 assim para ver, para dar uma olhada, pós ingestão. Fazer aquele data quality. Então vamos lá ver a tabela. Ó, tá lá no banco de dados e já existe a tabela. Então ela criou com location, qual classificador, tudo. Vamos ver alguns detalhes, ó. Os campos estão ali, propriedades avançadas. Ele já colocou que é uma external table e pular o cabeçalho. Então, ele já ali a gente criou via código. A primeira vez a gente foi no code, né? E aí a segunda agora a gente criou via código no Athena. Se você já sabe a estrutura dessa tabela, eu acho bem interessante criar código, que é rapidão. Via código, né? Então, voltando ao Athena aqui, a gente já está com a tabela criada. Vamos usar outros comandos de brincar aqui, ó. Show columns, vai mostrar as colunas. Aqui eu estou colocando alguns comandos que, se você for trabalhar com análise de dados, analytics, essas coisas, vai te ajudar muito esses comandos aqui. Dá um describe. Olha lá, ele traz as colunas, o tipo, se tiver algum comentário, a tipagem dos dados, né? Isso é bem importante. Propriedades da tabela, vamos ver quais são as propriedades. Olha lá. Pular cabeçalho, CSV, external. Vamos ver se tem mais um outro comando aqui. Show create table. Ele vai te trazer certinho o que foi utilizado para criar essa tabela, como ela está criada, os campos, tipagem, partição, formato, location, tudo. E agora vamos dropar esse aqui, né? Que o lab está acabando. E é isso, gente. Agora é só se divertir com a Athena aí, com a AWS, S3. E você viu que o drop não pede commit, né? Dropou, dropou. No Oracle, o SQL Server é auto-commit, o Oracle pede commit. Mas você deu um drop ali, ó, já era. Sem try-catch, sem big trans. Então, é isso, galera. Valeu por acompanhar até aqui e até mais.